Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Nós nos alegramos no Senhor, Pai. Nós sabemos que podemos confiar em Ti, Senhor. Aleluia. Todas as coisas estão no controle do Senhor, todas as coisas nós deixamos a Ele, porque o Senhor é tudo que nós temos. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor, nós aguardamos a tua volta, Senhor. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor. Em tempos de insegurança, de incerteza, não consintas tristeza dentro do teu coração. Hino 339. Oh, não consintas tristezas dentro do teu coração. Tenho fé firme no Mestre, segue sem hesitação. Não vou sentir
sua tristeza, toda incerteza e temor, paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Não temer, nunca ceder, em teus abrigos te lembras que Cristo é teu protetor. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e paz. Nós vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor, onde de uma forma maravilhosa Deus ele tem nos abençoado através da sua palavra, tem nos ensinado a caminhar na presença dele, tem nos fortalecido de uma forma poderosa para que possamos enfrentar e vencer os obstáculos desta vida. Deus ele fala de uma forma clara ao nosso coração através da sua palavra, nos ensinando a olharmos unicamente para Ele, a crermos verdadeiramente que Ele pode e quer resolver os nossos problemas. Basta tão somente que nós venhamos, dia após dia, colocar assim toda a nossa dependência ao Senhor, no Senhor, e que desta maneira, então, possamos desfrutar dos seus benefícios, da sua graça, da sua misericórdia. E foi para isso que Deus nos chamou. E mais uma vez, então, nós vamos meditar nesta palavra, nos alimentarmos desta palavra e que a bênção do Todo-Poderoso ela esteja sobre nós. Aqueles que estão nos assistindo, eu desejo que esta graça ela esteja também sobre todos, para que a porção do Espírito Santo ela seja uma realidade em todos os corações, em todos os lares, e que desta maneira, então, possamos compreender, porque somente o Espírito Santo pode fazer isso por nós. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos e nos convence. Ouvimos muitas vozes neste mundo, muitas palavras neste mundo, mas uma coisa é certa, o que nos faz ficarmos firmes, o que nos fortalece, o que nos firma na presença de Deus é o testificar do Espírito Santo no nosso coração. É o testificar do Senhor, é a palavra dele, é a maneira maravilhosa e poderosa e sobrenatural que ele então vem sobre nós. Eu quero nesta noite ler a palavra do Senhor, que está no livro de Samuel, no capítulo 17, eu vou ler do verso 47 ao 50. E assim diz a palavra do Senhor: E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Eterno Deus, nós te glorificamos por termos a oportunidade de meditarmos na Tua Palavra, de podermos, ó Deus, tomarmos posse da mesma, esta liberdade que temos em anunciar as boas novas. E suplicamos, ó Deus, que os nossos olhos eles estejam abertos, atentos, os ouvidos atentos, para compreendermos o recado do Senhor, o recado espiritual, para que desta maneira, então, possamos entender ainda mais a graça e a misericórdia do Senhor. Nos abençoe, ó Deus, na meditação da Tua Palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus, irmãos. Em todos os instantes que nós paramos para meditar na palavra do Senhor, nós começamos a ver que há algo especial além da letra. E como é que nós passamos a compreender este algo especial além da letra? É quando nós permitimos que o Espírito Santo ele venha sobre nós. É quando permitimos que a bênção espiritual ela venha sobre nós, nos tirando do entendimento terreno e nos fazendo a compreender as coisas eternas, nos fazendo compreender as coisas espirituais, aquelas que estão além da letra, que significa a revelação do Senhor. E Deus ele se revela através do Espírito Santo. É o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos mantém a cada momento firme na presença de Deus. A palavra de Deus, ela fala de uma forma maravilhosa ao nosso coração, com o intuito de nos manter firme na presença de Deus. De nos mantermos a cada instante olhando para o Senhor e crendo, tomando como posse, tomando como base aquilo que ocorreu no passado e transportando agora o ensino para o nosso viver no dia chamado hoje. E a palavra do Senhor que está em Samuel diz assim a respeito de um momento de uma peleja, de uma luta, de uma guerra, de uma batalha, de um momento de confronto. A Bíblia descreve, irmãos, que Davi, então, ele se dispõe a lutar pelo Senhor. Davi, ele se dispõe a lutar para, então, confrontar com um gigante que estava afrontando o exército do Deus vivo. A palavra do Senhor vem dizendo que Davi disse a Saul: não desfaleça o teu coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra este filisteu. Meus irmãos, a palavra fala que os filisteus, eles então investiam contra o exército do Senhor, o exército ali do povo de Israel, o exército em que Saul ele estava comandando. E a Bíblia fala então que eles afrontavam de manhã, afrontavam à tarde, afrontavam em todos os momentos, todos os dias, eles afrontavam o exército do Senhor. O exército que estava ali, crendo na palavra de Deus, crendo na promessa do Senhor. E diz a palavra então que Davi, ele toma conhecimento disso. Vem dizendo, porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Saul, ele demonstra para Davi algo que estava no seu entendimento. Saul, ele fala: olha, Davi, aquele gigante, ele já tem uma experiência enorme. Ele luta desde a sua mocidade e você é um menino, você não tem condições de vencê-lo. Então, na ideia, na mente de Saul, era que Davi deveria voltar para casa. Deveria, então, desistir, não deveria levar em frente. Mas Davi, então, ele disse que não, que quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Davi, então, ele demonstra para Saul que ele tinha uma experiência com Deus. Ele disse: olha, eu venci um urso, venci um leão, eu matei um urso, matei um leão, que queria pegar ali as ovelhas do rebanho. Então, meus irmãos, Davi falou assim: eu sei lutar com a bênção de Deus. Eu sei como é que Deus, ele opera a sua graça. Eu sei, eu conheço. Eu sei o Deus que está olhando por nós. Então, com aquela insistência de Davi, Saul, então, ele diz que era para colocar as roupas de guerra, de luta, né, sobre Davi. E ele disse, então, coloca a espada. E Saul vestiu a Davi com seus vestidos, né, e pôs-lhes sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Ou seja, colocou a roupa sobre ele e colocou um capacete, né, na cabeça dele,
colocou uma couraça. Meus irmãos, nós podemos aqui tirar também um ensino para a nossa caminhada. Há muitas pessoas nesta vida que tentam colocar na nossa mente algo que aparentemente venha nos dar vitória. Há muitas pessoas que tentam fazer como Saul: olha, eu vou colocar um capacete em você. Olha, eu vou te dar uma ideia. Olha, eu vou colocar aquilo que eu tenho feito. Eu vou colocar na sua mente uma experiência humana, terrena. E também tentam, muitas pessoas tentam: olha, eu vou colocar no seu coração um sentimento diferente. Há muitas pessoas que tentam nos ajudar desta forma, mas na verdade estão colocando coisas deles, coisas da vida deles, as experiências deles. E tentam colocar na mente, na nossa mente, tentam colocar no nosso coração, que é representado aqui pela couraça, E desta forma também, olha, usa as minhas vestes, usa os meus recursos. Meus irmãos, e Davi então, ele rejeita tudo aquilo. Davi disse: não, eu nunca usei isso, eu não preciso disso. Eu não sei nem usar essas coisas. Davi, ele estava demonstrando que a sua dependência era unicamente em Deus. E a palavra fala então que Davi, ele vai e ele toma o seu cajado na mão e ele pega 5 seixos no ribeiro. E pôs no seu alforje de pastor que trazia, e ele então lançou mão da sua funda e foi chegando ao filisteu. E é desta forma então que Davi ele vence o gigante Golias. Meus irmãos, eu quero aqui mostrar que há também formas maravilhosas que Deus tem nos dado. Quando Davi ele pega 5 pedras ali no ribeiro, ele toma algumas providências. A palavra fala que a primeira coisa que ele fez foi pegar o cajado na mão e ir até o ribeiro. Meus irmãos, o cajado, ele fala de uma direção. É aquilo que vai à frente do pastor. Então, meus irmãos, nós temos também uma direção que se chama Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que está também nos dirigindo até o ribeiro. O ribeiro aqui representando aqui, falando do rio de águas vivas. É onde nós tiramos recurso. Então nós estamos falando do recurso espiritual. Nós estamos falando daquele que provê para nós. Estamos falando da fonte das águas. Eu quero mostrar aqui, fazer uma comparação. O ribeiro, ele aponta para o Senhor Jesus. É onde nós tiramos recurso para enfrentarmos os gigantes da vida. É onde nós tiramos recurso para enfrentarmos os batalhas, os momentos difíceis, os filisteus que se apresentam, as lutas que enfrentamos no dia a dia. Então ele vai àquele ribeiro. Quando nós vamos até Jesus, nós temos uma resposta. Quando ele foi ao ribeiro, ele encontrou então pedras, as 5 pedras. E aqui, meus irmãos, nós podemos dizer dos recursos espirituais. É o recurso espiritual que nós precisamos para enfrentarmos os momentos difíceis. Nós enfrentamos esses momentos. E a palavra, então, ela diz a respeito desses 5 pedras, e nós podemos aqui comparar com recursos que estão na palavra do Senhor. Existem vários recursos, mas eu quero aqui usar somente 5, aqui fazendo a comparação nas 5 pedras. E é lógico que existem outros recursos na palavra também, mas de uma forma maravilhosa nós temos 5, que fala da oração, que fala do jejum, que fala da leitura da palavra, que fala do louvor que nós prestamos ao Senhor, e fala também dos dons do Espírito Santo. Então nós temos 5 pedras aqui, 5 recursos, que nos mostra claramente que para vencermos os embates da vida, nós precisamos usá-los. Quando nós fazemos isso, tomamos posse desse recurso, meus irmãos, a vitória é certa. A vitória é certa. Nós encontramos as bênçãos, nós vencemos, alcançamos a graça de Deus, enfrentamos os Golias. Então, meus irmãos, quando nós podemos dizer que esses recursos nos fortalecem, quando nós falamos do primeiro recurso, que é a oração, o clamor que nós fazemos ao Senhor,
né? A palavra vem dizendo, né, em Jeremias, diz assim a palavra, Jeremias 33:3, e diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meus irmãos, a palavra do Senhor fala: clama a mim que eu vou responder. Ou seja, quando nós oramos ao Senhor, tem resposta para nós. Oramos com fé, porque diz a palavra que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então nós cremos que Deus, Ele tem estas bênçãos para nós. Quando nós usamos também um outro recurso, o jejum, né? A palavra do Senhor, ela diz de uma forma maravilhosa também, em Mateus, né, 17, Mateus 17, 21, diz assim a palavra do Senhor, de uma forma maravilhosa: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então nós jejuamos ao Senhor, clamamos ao Senhor, colocamos um objetivo e nós alcançamos bênçãos, nós alcançamos vitórias. Nós também, meus irmãos, usamos outros recursos maravilhosos que a palavra do Senhor nos fala de uma forma gloriosa, né? Que está lá na carta aos Hebreus, que a leitura, a palavra, Hebreus 4:12, né? Diz assim a palavra: porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, nós tomando posse da palavra do Senhor, nós alcançamos as bênçãos, nós desfrutamos, nós presenciamos, nós contemplamos a graça do Senhor. E diz a palavra também, meus irmãos, sobre os dons, né, do Espírito Santo, em Hebreus 2:4, né, diz de uma forma gloriosa a operação do Senhor, né? Hebreus, né, diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 2:4, né? Diz assim a palavra de uma forma gloriosa: e testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuindo por sua vontade. Então, meus irmãos, são recursos maravilhosos, né, que nós temos na presença do Senhor à nossa disposição. Diz também a palavra, né, sobre o louvor, Romanos 15:9, olha que maravilha, irmãos. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E cantarei ao teu nome. Então, meus irmãos, nós podemos ver que os recursos estão todos à nossa disposição. Basta que nós venhamos a cada dia tomar a direção do Espírito Santo e sermos conduzidos ao rio de águas vivas. E entrarmos neste ribeiro, ou seja, entrarmos na presença do Senhor, tomarmos posse dos recursos que Ele tem e enfrentarmos os Golias da vida. Todos os dias nós enfrentamos os Golias. Todo momento nós temos um Golias para enfrentar, para derrubar. E a palavra fala, então, que Davi não usou os recursos que Saul tinha dado. Nós não usamos também, irmãos, os recursos desta vida. Nós usamos os recursos espirituais. Nós clamamos a Deus, nós oramos ao Senhor, nós jejuamos ao Senhor, nós temos gratidão ao Senhor, louvamos a Deus e temos a direção do Espírito Santo, temos a palavra do Senhor, a palavra além da letra, a palavra revelada que vem pelo Espírito Santo. E desta maneira nós vamos vencendo. Porque a palavra fala, então, porque do Senhor é a guerra. E é desta maneira, quando nós cremos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, naquele que nos chamou, aquele que nos conduz a momentos maravilhosos de vitória, nós sabemos com toda certeza, nós estamos caminhando para a eternidade. Estamos trilhando um caminho certo. E foi para isso que Deus me chamou e te chamou também, meu irmão, para que você possa trilhar o caminho do Senhor. Seja qual for o gigante que apareça,
Seja qual for o Golias que apareça, o filisteu que apareça. Mas sabe de uma coisa? Davi fez a escolha certa. E Deus também quer que você faça a escolha certa. Quer que você escolha estar cada dia mais perto de Jesus. Jesus, Ele é a solução. Jesus, Ele é a salvação. Ele é o nosso Salvador. Amém? Que esta palavra fique para o nosso coração, que possamos meditar na mesma e aplicar o ensino. O recurso é o recurso de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que Deus abençoe o seu lar e abençoe a sua família. A todos a graça e a paz do Senhor Jesus. Minha pátria para Cristo. Hino 439.